Chegou a hora de falar da segunda temporada de Stranger Things e opa, peraí, o que tá acontecendo aqui? O portal não tinha sido fechado, o mundo invertido não tinha acabado de vez no fim da primeira temporada? É claro que não, a gente sabia que teria segunda temporada e logo teria mundo invertido novamente. Muita coisa ainda está para acontecer em Stranger Things e é por isso que eu tô aqui hoje para falar dos acontecimentos da segunda temporada. Essa é a parte 2 do meu resumão com tudo o que você precisa saber antes de assistir a quinta e última temporada de Stranger Things. Demorou menos de 1 ano e 4 meses entre a primeira e a segunda temporada de Stranger Things e na época isso parecia uma eternidade, mas mal sabíamos nós, meus amigos, o que nos aguardava. A terceira só sairia 1 ano e 8 meses depois do fim da segunda e a quarta, minha gente, quase 3 anos depois do fim da terceira temporada. Demora é o que marcou toda a experiência de aguardar por Stranger Things. O tempo de espera vai só aumentando e não é diferente entre a quarta e agora essa quinta e última, e como eu disse, é por isso que eu tô aqui para te ajudar. Caso tu não tenha assistido a todas as temporadas ou assistiu e não lembra, esse vídeo é para ti. É para resumir tudo o que acontece, para refrescar a memória para um dos grandes eventos que a gente vai ter no entretenimento nesse ano de 2025, que vai ser a última temporada de Stranger Things. Eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries. Não deixe de conferir também o vídeo com o resumo da primeira temporada de Stranger Things, que já está aqui no canal. Fique de olho para os próximos que vão sair nas próximas semanas e não custa nada me ajudar te inscrevendo no canal e hypando o vídeo, caso essa opção apareça por aí. Isso é muito importante aqui no YouTube. Sem mais delongas, vamos falar sobre tudo o que acontece na segunda temporada de Stranger Things. A segunda temporada de Stranger Things começa quase 1 ano depois dos acontecimentos da primeira, em 1984. A gente começa logo vendo uma garota misteriosa com uma tatuagem escrito 008. E, assim como a Eleven, ela tem poderes especiais. Nesse caso aqui, de fazer com que as pessoas vejam coisas que não estão lá. Ela faz parte de uma gangue que assalta bancos em Pittsburgh e nessa introdução, no primeiro episódio, a gente vê que existem outras pessoas assim como a Eleven. Essa garota volta a aparecer lá no fim da temporada, no antepenúltimo episódio, mas aqui no nosso resumo a gente já vai tirar isso da frente para esclarecer logo de cara o que acontece com ela e por que ela é importante. Lá no 7º episódio, no meio de uma jornada pessoal bem relevante para a personagem, a Eleven vai encontrar a sua mãe, a Terry Ives, da qual a gente falou bastante no resumo da primeira temporada. A Eleven vai descobrir no meio de uma visão que a sua mãe tentou salvar ela quando ela era pequena, das mãos do Dr. Brenner, do laboratório, enfim, mas que acabou sendo submetida ali a diversos choques elétricos que deixaram ela catatônica do jeito que a gente viu. E aí, no meio dessa visão, a Eleven descobre também que existe essa outra garota, a 008, ou a Kelly, que é o nome de verdade dela, e resolve ir atrás dela para entender melhor um pouco da sua história. A Kelly, essa acaba sendo bem importante para a Eleven porque ela ensina ela principalmente a como canalizar os seus poderes, como se concentrar e conseguir, digamos assim, a força máxima do poder da mente. Ela, no entanto, está numa jornada ali de vingança das pessoas que trabalhavam no laboratório e submeteram ela, a Eleven e outras crianças a tantos experimentos. Isso é o que acaba dividindo os destinos das duas, porque a Kelly quer matar um dos caras que trabalhava no laboratório, a Eleven descobre que ele tem família, fica com pena e elas acabam se separando. Além disso, no meio de tudo isso, lembrando que isso está acontecendo mais pro fim da temporada, a Eleven acaba tendo uma visão de que o Mike e seus amigos estão em perigo e ela resolve voltar para Hawkins, fechando esse arco aí que é bem importante. Feita essa explicação aí, eu já adiantei que a Eleven tá vivinha da Silva. Lembra que lá no vídeo da primeira temporada a gente falou sobre como no fim, na luta contra o Demogorgon, a Eleven acabou desaparecendo, levando a gente a crer, embora a gente nunca tenha acreditado muito nisso, que ela tinha morrido. E finalmente vamos para Hawkins no Halloween de 1984. Algumas coisas acontecem, como por exemplo, uma nova personagem é introduzida e ela vai se tornar muito importante. Estou falando da Max Mayfield, ou a Mad Max, que entra para a turma dos garotos e acaba chamando a atenção deles, principalmente do Lucas e do Dustin. Essa menina também tem um irmão de criação, filho do padrasto dela, que se chama Billy. Ele vai ser colega ali do Steve e vai rivalizar com esse grupo mais velho. A Joyce agora tem um namorado, ela começa a se relacionar com o Bob Newby, vivido pelo Sean Astin, que é um dos grandes personagens introduzidos aqui nessa temporada. O que está acontecendo nesse meio tempo? O Hopper, por exemplo, está investigando um caso meio bizarro envolvendo plantações de abóboras que estão apodrecendo misteriosamente em Hawkins.
Depois de tudo que aconteceu na primeira temporada, o governo está monitorando a situação de Hawkins. O laboratório tem um novo diretor, o Dr. Owens, que está, por sua vez, monitorando toda hora a situação de saúde do Will, depois dele ter passado a sua temporada no mundo invertido. O Will, no entanto, não está lá muito bem. A gente viu no último episódio da primeira temporada que ele teve uma visão ali numa das últimas cenas, como se ele estivesse de volta ao mundo invertido. Isso continua acontecendo agora, esporadicamente, só que dessa vez ele começa a enxergar uma criatura gigante com tentáculos, como se estivesse engolindo a cidade. Eles ficam ali naquele dilema. O Owens acha que é um trauma psicológico por causa do que ele passou, mas o Hopper e a Joyce, enfim, começam a se preocupar cada vez mais. No núcleo da família Wheeler, o Mike sente muita saudade da Eleven, não se conforma com tudo que aconteceu, fica achando que ela pode estar viva, tenta falar com ela pelo walkie-talkie. A Nancy, por sua vez, não se conforma com a morte da Barbie, a amiga dela, que também foi parar no mundo invertido lá na primeira temporada e, diferentemente do Will, acabou não sobrevivendo. Para Nancy está sendo meio difícil lidar com tudo isso porque, por exemplo, os pais da Barbie acreditam que ela pode estar viva, lembrando que eles não tiveram uma explicação completa do que aconteceu com a filha. E isso acaba sendo uma razão de atrito dela com o Steve. Apesar de na temporada passada ela ter se aproximado do Jonathan, ela acabou continuando o namoro com o Steve e agora ela quer vir a público para contar tudo que ela viu, tudo que aconteceu com a Barbie, esclarecer toda a história, mas o Steve tem medo porque acha que se ela fizer isso, o laboratório pode vir atrás deles. Aí, numa festa de Halloween, na qual ele vai, inclusive, fantasiado de Tom Cruise em Negócio Arriscado, Risky Business, a Nancy acaba ficando bêbada e eles brigam. O Steve vai embora, quem acaba levando ela pra casa é o Jonathan e a relação aí desse triângulo amoroso começa finalmente a mudar. Só que aí também começa a nascer um dos melhores personagens de Stranger Things, Steve Harrington, isso mesmo. Na temporada ele podia ser um cara meio babaca que já teve uma redenção bem legal no final, lutando com um taco de beisebol com pregos contra o Demogorgon, e o afastamento da Nancy, digamos assim, é bem interessante para esse personagem porque ele começa a se tornar um cara cada vez mais legal e divertido de se acompanhar. A gente vai falar sobre isso mais ao longo desse vídeo. Beleza, como que a Eleven sobreviveu? Depois da luta contra o Demogorgon, ela vai para o mundo invertido, mas consegue escapar de lá e acaba se refugiando na floresta. O Hopper encontra ela, leva ela para uma cabana escondida na floresta e começa a cuidar dela como se ela fosse filha, criando uma relação mesmo, né, paternal. Lembrando que ele teve uma perda bem importante, a filha dele morreu muito jovem, muito criança, e agora essa relação começa a ser construída com a Eleven. Só que, no entanto, o Hopper não deixa que a Eleven se comunique com o Mike, que é o que ela quer fazer. Ele acha que para manter ela protegida, eles precisam fazer de conta que ela não tá lá. Isso também vai gerar alguns atritos entre os dois. No Halloween, no qual os meninos vão vestidos de Ghostbusters, os caça-fantasmas, o Dustin, na hora que ele volta para casa, ele encontra na lixeira uma criatura misteriosa que ele acha que é uma espécie de réptil e resolve criar como se fosse um bicho de estimação. Ele chama essa criatura de D'Artagnan, o nome do mosqueteiro, que inclusive é o nome do chocolate que ele gosta muito, ou no diminutivo Dart. Mas aos poucos vai ficando muito claro que o Dart não é uma criatura desse mundo e que parece pertencer ao mundo invertido. Como que a história começa a avançar e nos trazer de volta para os mistérios ali do mundo invertido? O Hopper fica investigando cada vez mais os campos apodrecidos de abóboras e vai descobrir uma substância orgânica que é parecida com as substâncias que ele viu lá quando ele foi resgatar o Will no mundo invertido. A Joyce, por sua vez, está se preocupando cada vez mais com o comportamento do filho mais novo, que começa a desenhar freneticamente mapas estranhos e pedir para manter a casa deles com temperaturas cada vez mais baixas. Ele se sente sempre com muito calor. No meio da sua fuga de casa, a Eleven vai lá até a escola, vê o Mike conversando com a Maxine, essa nova personagem. Eles não têm nada, mas ela fica com ciúme, volta pra casa braba, briga com o Hopper, e no meio disso é que ela encontra os documentos da Terry Ives, que é a mãe de verdade dela, e aí é que ela resolve sair para procurá-la. Quando a Nancy resolve contar a verdade para a mãe da Barbie, amiga dela, acontece exatamente o que o Steve tinha previsto. Ela, que agora está fazendo isso com o Jonathan, um casal que está se formando cada vez mais, acabam sendo capturados pelo laboratório. Eles acabam não fazendo nada com eles. O Dr. Owen só vai lá e diz que de fato a Barbie morreu e mostra que os perigos ainda não acabaram, porque o portal, como ele mostra para eles, ainda está ativo. Eles acabam sendo liberados, mas a Nancy, já com um instinto jornalístico que vai crescer na temporada seguinte, vai lá e grava a conversa toda com o Dr. Owens. Com esse material em mão, o que eles fazem? Vamos jogar tudo na imprensa. Para isso, eles procuram um cara chamado Murray Bauman, que é outro personagem incrível que vai se tornar cada vez mais legal de se acompanhar em Stranger Things. Um cara absolutamente megalomaníaco, cheio das teorias da conspiração e que tem uma ideia até bem interessante. Vamos tornar essa história pública, mas vamos dar uma boa suavizada, porque senão ninguém vai acreditar na gente.
Eles acabam dormindo na casa desse cara, que na verdade muito mais parece um bunker do que uma casa. Ele é, como eu disse, uma figura muito excêntrica. A Nancy e o Jonathan acabam finalmente se relacionando e, a partir daí, se tornando um casal. Um outro trio amoroso poderia ter se formado envolvendo o Dustin, o Lucas e a Max. Os dois amigos estão encantados pela nova colega, só que acaba acontecendo uma divisão aí. O Lucas acaba se aproximando mais da Maxine e inclusive conta pra ela tudo o que aconteceu na primeira temporada e ela se torna uma importante aliada aqui. E o Dustin tá vivendo um outro tipo de aventura. Ele acaba descobrindo da pior forma possível que o Dart, o seu bichinho de estimação, não é um bichinho, mas um ser vindo do mundo invertido. E a maneira como ele descobre isso é realmente de cortar o coração, porque o Dart vai lá e devora a Mills, a gatinha da família do Dustin. Quando o Dustin vai pedir ajuda para os amigos e não encontra ninguém na casa do Mike, ele acaba encontrando o Steve Harrington, que está indo para lá na tentativa de encontrar a Nancy, que não está lá, por falar nisso, levando flores para ela. Os dois meio que dão de cara na porta e acabam se juntando para ir encontrar o Dart. E a partir daí nasce a relação de amizade mais incrível de se acompanhar em Stranger Things. Um verdadeiro bromance entre Steve Harrington e Dustin Henderson. Parênteses aqui porque aí vem uma das melhores cenas pra mim de toda a série, que é os dois caminhando pelos trilhos no melhor estilo Conta Comigo, Stand By Me, assim como teve também na primeira temporada uma cena parecida. Eles vão jogando carne crua em cima dos trilhos na tentativa de atrair essa criatura que acabou fugindo, e eles vão conversando ali sobre como conquistar as garotas e tal. O Steve Harrington vai dando as suas dicas de conquista pro Dustin Henderson, que tá bem perdido nesse sentido, e o melhor de tudo, dá a dica de ouro de como arrumar o cabelo do jeito dele, usando o spray de cabelo da Farrah Fawcett. O mundo invertido vai se tornando cada vez mais presente na história, porque o Hopper, enquanto investiga os campos de abóboras apodrecidas, acaba encontrando um túnel para essa dimensão. Ele é sugado e acaba ficando preso lá dentro. Paralelamente, a Joyce, o Bob e o Mike Wheeler, que está na casa deles, tentam entender o que está acontecendo com o Will e interpretar os desenhos que ele vem feito de forma compulsiva. Começa a entrar em cena o nosso herói Bob Newby, um grande nerd crescido que se dá conta que os desenhos do Will formam um mapa da cidade de Hawkins. Eles vão seguindo as orientações desse mapa e conseguem encontrar o portal para salvar o Hopper. Só que depois dessa aventura no túnel em que eles salvam o Hopper, o Will começa a passar muito mal, ele começa a ter sintomas muito estranhos que dão a impressão de que ele está meio que possuído. Eles levam ele para o laboratório de Hawkins, onde os médicos tentam entender o que está acontecendo com ele. Ele tem sintomas muito estranhos. Por exemplo, ele sente muita dor sempre que pedaços ali da criatura do outro mundo é ferida, e do nada começa meio que a esquecer as pessoas que ele gosta, que ele conhece da vida inteira, e os lugares que ele viveu também. É aí que a Joyce, o Jonathan e o Mike começam a perceber que algo diferente está acontecendo. É como se ele tivesse, de fato, como eu disse, possuído. Ou mais do que isso, é como se ele fosse um espião de uma criatura de outro mundo. E essa criatura é aquela que ele retrata nos desenhos que ele tanto faz, aqueles grandes tentáculos que estão devorando a cidade. E eles acabam chamando isso de Devorador de Mentes. No meio da sua busca pelo Dart, o Steve e o Dustin acabam encontrando o Lucas e a Max, e o Dart, para falar a verdade, já não é mais Dart. Ele evoluiu para uma criatura maior que eles estão chamando de Demodog. É um Demogorgon menor em formato de cachorro. Lá no laboratório, a Joyce, o Hopper e os cientistas veem que queimando as raízes do mundo invertido seria como uma forma de ferir essa criatura. Só que isso acaba também ferindo o Will, lembrando que existe uma conexão entre ele e o Devorador de Mentes. O Will então bola um plano e manda os homens para dentro do portal para conseguir acabar com essa criatura misteriosa. Só que na verdade eles se dão conta que o Will está agindo como um espião. Ele está falando como se fosse o Will, mas na verdade é o Devorador de Mentes que está planejando matar aquelas pessoas. Quando a gente percebe que o plano não passa de uma armadilha, já é tarde demais e a entrada no portal acaba se tornando um grande desastre. O Steve, o Dustin, o Lucas e a Max se veem cercados não só por um Demodog, mas por vários. E eles acabam sobrevivendo porque eles são chamados de última hora para irem para o laboratório de Hawkins. Para piorar a situação que estava acontecendo no laboratório, os Demodogs chegam lá, destroem tudo que estão vendo e deixam os personagens encurralados. Possuído pelo Devorador de Mentes, o Will começa a passar muito mal, ele começa a convulsionar e a sua mãe e seus amigos começam a bolar um plano para tentar salvá-lo sem que o Devorador de Mentes saibam o que eles estão fazendo. O sistema de energia do laboratório caiu no meio dessa invasão e eles não têm como sair de lá. O único cara que mostra que sabe como religar o sistema é o nosso querido Bob Newby, que mostra muita coragem. O Hopper tenta proteger ele enquanto ele faz isso, ele vai lá, religa o sistema, eles conseguem de última hora sair do laboratório, só que quando ele está saindo, a princípio dando tudo certo, ele é
atacado por um Demodog e é morto bem diante dos nossos olhos e da Joyce, a sua namorada. Uma das perdas mais tristes de Stranger Things, sem dúvida nenhuma. Depois que eles saem do laboratório, eles vão se abrigar na casa dos Byers, isolam todo o espaço para que o Devorador de Mentes não saiba onde eles estão e começam a tentar ajudar o Will. Ele consegue inclusive enganar o monstro se comunicando com eles através de código Morse. E diz que eles precisam fechar o portal. Só que no meio dessa função toda de salvar o Will, o telefone tocou em um determinado momento e o Devorador de Mentes descobriu aonde eles estavam. O que ele faz então? Manda todos os Demodogs para a casa dos Byers. Poderia ser o fim dos nossos queridos personagens, mas nesse momento a Eleven chega da sua jornada pessoal com seu novo estilo de roupa e cabelo para destruir os Demodogs e salvar os seus amigos. Mas fora de perigo, agora juntos com a Eleven, ainda tem uma cena de drama do Mike ali se reunindo com a sua grande amada, brigando com o Hopper, enfim. Eles acabam bolando o plano de fechar o portal que existe no laboratório para acabar com isso de uma vez por todas. Só que o lugar está ainda infestado pelos cães, ou melhor, pelos democães, os Demodogs, como o Dustin faz questão de lembrar. Demodogs. I'm sorry, what? I said, Demodogs. Eles lembram que o Will reagia muito mal ao calor sempre que eles queimavam as criaturas vindas do mundo invertido, e a Nancy e o Jonathan resolvem então começar de fato a aquecer cada vez mais o corpo dele para expulsar esse parasita, digamos assim, que tomou conta dele. A Joyce, a Nancy e o Jonathan voltam a aplicar calor ali no corpo do Will para queimar tudo que eles podem e finalmente eles conseguem expulsar o monstro, o Devorador de Mentes, que deixa o corpo dele. Essa, aliás, é uma das cenas mais intensas da série e tirada de chapéu aqui pro então jovem Noah Schnapp, que interpretava o Will e realmente mandou muito bem. Na temporada passada ele ficou boa parte do tempo desacordado e aqui ele realmente mostrou talento. A função do Steve, do Dustin, do Lucas e da Max é ir em direção aos túneis e, enquanto eles fecham o portal lá no laboratório, tacar fogo no negócio inteiro para acabar com essa história de uma vez. Só que lembra que eu mencionei o irmão emprestado mais velho da Maxine? O Billy, ele realmente é muito ciumento, super protetor, preconceituoso, enfim, ele vai atrás da Max quando descobre que ela tá com o Lucas. Ele chega até o local, vê eles com o Steve, que tenta conter a fúria do Billy, acaba tomando uma surra bem feia, mas a Maxine acaba conseguindo nocautear o irmão e vai ela mesma dirigindo o carro dele até em direção aos túneis, e o Steve acorda meio desorientado e completamente apavorado de ver uma criança dirigindo o carro, mas dá tudo certo. Lá no laboratório, o Hopper e a Eleven vão até o portal usando o poder máximo dela, lembrando de tudo que ela aprendeu na sua jornada junto com a 008. Ela consegue lutar contra a força do Devorador de Mentes, que tenta impedir ela de fechar o portal, mas com muito esforço ela sela completamente essa fenda que existe entre o mundo invertido e Hawkins. Pelo menos é óbvio por enquanto. Vários meses se passam, a escola está no seu snowball, o baile de inverno, e os meninos estão vivendo ali os seus primeiros grandes amores. O Mike com a Eleven, que vai pro baile, eles acabam tendo seu primeiro beijo. O Lucas e a Maxine também, e o Dustin acaba infelizmente ficando mais deslocado, numa cena que é realmente cortar o coração. Apesar dos vários conselhos que o Steve Harrington deu para ele não conseguiu se dar muito bem com as meninas. Apesar disso, a Nancy, que é o grande amor que ele tinha, incompreendido desde pequeno, desde a cena do primeiro episódio da primeira temporada, vê tudo isso acontecendo, vai na frente das meninas que rejeitaram o Dustin e tira ele para dançar ao som de Every Breath You Take do The Police, numa das cenas que com certeza é uma das mais legais de toda a série. Tudo parecia resolvido, só que não, porque a gente sabe que haveria outras temporadas de Stranger Things, então é óbvio que o mundo invertido não deixou de existir. Na última cena, a cena final da temporada, a gente vê que o Devorador de Mentes ainda observa Hawkins, que é mostrada de cabeça para baixo, mostrando que o mundo invertido ainda está lá. Era isso que eu tinha para dizer hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo, não se esqueçam de compartilhar com os amigos, eu volto na próxima semana com a parte 3, falando sobre a terceira temporada de Stranger Things. Até o próximo vídeo e tchau!